Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia a todos vocês. Hoje é sábado, 8 de junho. Sou William McMasters. E olá a todos. Sou Steven Tutani de Harare, Zimbábue. Bem-vindo, irmão Steven. É bom tê-lo conosco. Obrigado, meu amigo. É ótimo estar de volta ao nosso posto de trabalho. Devo dizer que gostei muito de ouvir o podcast, de ouvir o irmão Josiah, que, a propósito, fez um ótimo trabalho. Bom, passando para você, irmão Will. Você esteve no Stillwaters esta semana com as equipes da Gravações A Voz de Deus, que estão trabalhando duro na preparação para os empolgantes acampamentos que estão por vir. Como estão as coisas por lá? Estão indo muito bem, sim. A equipe da Gravações A Voz de Deus está, eu diria, em pleno modo de acampamento. E é inacreditável a quantidade de trabalho que está sendo feito para preparar o acampamento. É um lugar especial com uma atmosfera especial, e mal posso esperar para ver o que o Senhor tem reservado para este ano. Isso mesmo, é um lugar especial. Tantas vidas, inclusive a minha, foram mudadas e transformadas por meio desses acampamentos. E é muito empolgante ver que o Senhor abriu essa porta novamente para o Stillwaters. É mesmo. Para onde quer que o Senhor nos leve, nós o seguimos. Ele tem um plano, ele tem um programa, e como é maravilhoso saber que estamos nele. Sim, Senhor. A maior honra da nossa vida. Foi muito legal ver o relógio de contagem regressiva no site da Stillwaters, e eu dei uma olhada na postagem logo abaixo dele para o acampamento doméstico Stillwaters de 2023, intitulado Preparado pela Oração. Que bela citação e lembrete que tenho certeza que todos os campistas, pais, avós, acompanhantes, todos estão fazendo para se preparar para o acampamento. Amém. Bom, sabemos que podemos falar demais, cantar demais, comer demais, mas nunca podemos orar demais. Amém. Sei que isso tem estado em meu coração e quero me esforçar para fazer melhor. Sabemos que isso faz toda a diferença em nossa vida. Amém. Eu também, meu amigo. Realmente faz. Hoje vamos começar com um testemunho de uma irmã do Gabão. Ela fez uma pergunta para um visitante à sua porta que, sem dúvida, é muito importante. E tenho certeza de que ele colocará um sorriso em seu rosto, assim como fez com o nosso. Diz o seguinte: certa manhã, enquanto limpava minha casa, decidi tocar música de adoração em um alto-falante que eu havia conectado. Após a música de adoração, um sermão do irmão Brana começou a tocar automaticamente. O volume estava bem baixo durante as músicas de adoração, mas eu o aumentei quando o sermão do irmão Brana começou. O volume estava alto o suficiente para que as pessoas que passavam pela rua pudessem ouvi-lo, e alguns até respondiam com um amém enquanto passavam. Quando terminei de limpar, sentei-me no sofá, ainda ouvindo o sermão. De repente, ouvi uma batida na porta. Pela janela, com cortinas, eu podia ver o lado de fora sem ser vista. Notei um senhor à porta que inicialmente se afastou, mas depois parou, deu meia volta e voltou para bater novamente. Curiosa sobre suas intenções, levantei-me, abri a porta e o cumprimentei com um "Bom dia, senhor". Ele respondeu: "Ouvi a voz do meu profeta daqui, por isso voltei." Ele revelou que era pastor da mensagem. Surpresa e satisfeita, eu o cumprimentei com um "Shalom, pastor", ao que ele respondeu: "Shalom, irmã." Perguntei-lhe então que, como pastor, era maravilhoso que ele reconhecesse a voz do profeta. Mas será que suas ovelhas também reconheceriam a voz do mensageiro do tempo do fim? Ele respondeu: "Amém, minha irmã, que Deus a abençoe." Sua irmã Lise, do Gabão. Que bela pergunta essa irmã fez ao pastor. É maravilhoso que o irmão tenha reconhecido essa voz. Mas será que sua congregação reconheceria? Uau, que maneira de dizer isso. É incrível, mas é tão verdadeiro. Em um dia com tantas vozes e muitos são chamados e ungidos por Deus, mas há apenas uma voz vindicada por Deus para chamar a noiva a sair. Amém. Nenhum filtro é necessário.
E um dia essa mesma voz nos apresentará ao nosso noivo. Não há nada melhor do que isso. Não, Senhor, não há. Louvado seja o Senhor. A hora de meditação é sempre uma oportunidade sagrada para nos conectarmos com nosso Pai Celestial. E quando coincidiu com o aniversário do irmão Brana, tornou-se ainda mais especial. Sábado, dia 6 de abril deste ano, 66 jovens com troféus se reuniram para 1 hora de meditação na Zâmbia para refletir sobre a graça do Senhor. Graça que nos enviou um profeta com uma mensagem transformadora de vida. Recebemos o seguinte relato do irmão Maurice. Diz o seguinte: no dia do aniversário do irmão Brana, nos reunimos com o coração cheio de expectativa. Nosso propósito era honrar o profeta e reconhecer seu chamado divino para chamar uma noiva para o Senhor Jesus. Antes da hora de meditação, levantamos nossas vozes em adoração, expressando gratidão e dizendo amém à mensagem. A mensagem não é apenas palavras para nós, é vida eterna. Ela abençoa todos os que a recebem. Essa revelação divina tem o poder de transformar vidas, especialmente a dos jovens. Enquanto nos preparávamos para assistir os vídeos do irmão Brana, uma inesperada queda de energia interrompeu nossos planos. A partir das 9 da manhã e durante toda a tarde, esperamos, confiando que o Senhor restauraria a energia. Por volta das 17h30 aquela noite, alguns jovens tiveram que ir embora por estar tarde. Mas pouco antes das 18 horas, quando a esperança parecia perdida, a energia foi restaurada e uns 30 dos jovens correram para a biblioteca do escritório para assistir os vídeos do irmão Brana. Assistindo os vídeos, testemunhamos a origem humilde do irmão Brana, o homem escolhido por Deus, e nos perguntamos: o que seria de nós sem essa preciosa mensagem de Malaquias 4? É mais do que palavras, é vida eterna, esperança e propósito. Que o ministério do irmão Brana continue a nos guiar em nossa jornada rumo à eternidade. Deus os abençoe, irmão Maurice, Escritório da Gravações A Voz de Deus da Zâmbia. Há muitos desafios e obstáculos a serem superados sempre que se tenta prestar um serviço ao Senhor. As dificuldades parecem ser ampliadas toda vez que ocorre uma distribuição do tablet Ágapo. O inimigo fará o que puder para tentar atrapalhar ou impedir que as distribuições ocorram. Algumas vezes, os veículos quebram, outras vezes, as estradas são fechadas, ou de repente a eletricidade acaba durante uma distribuição e a lista é interminável. No entanto, não importa o que o inimigo lance contra as equipes de distribuição, elas prosseguem e são perseverantes, fazendo a obra do Senhor e levando os tablets Ágapo às pessoas. Recebemos um relatório de distribuição de tablets do irmão Adolf, nosso assistente da gravações A Voz de Deus de Douala, Camarões. Recentemente, ele distribuiu os tablets Ágapo em Garua e Maroa, no norte de Camarões. O maior desafio que ele e as equipes de distribuição enfrentaram nessa viagem foi o calor extremo. Este é o relato do irmão Adolf. Recevez le bonjour de VGR Douala. Saudações da Gravações A Voz de Deus de Douala, Camarões, onde o irmão Kamte é o administrador do escritório. Sou o irmão Adolf Kameni e estou aqui para apresentar as notícias sobre as atividades da Gravações A Voz de Deus. A principal atividade no momento é a distribuição dos tabletes Ágapo para as famílias previamente registradas. Foi anunciado no podcast de 4 de maio de 2024 que estávamos prestes a iniciar a distribuição de tablets Ágapo em Camarões. Chegamos à cidade de Garua no domingo, 5 de maio, a primeira parada de nossa turnê no extremo norte, onde 557 famílias estavam nos esperando há 2 dias. Na segunda e terça-feira, distribuímos um total de 238 tablets no salão da igreja do pastor Buvan,
que gentilmente nos permitiu usá-lo para este evento especial. Dizer que estava quente seria pouco. A temperatura subiu para quase 42 graus Celsius, 108 Fahrenheit, na sombra. Os irmãos e irmãs estavam suando muito com o calor, mas isso não diminuiu seu entusiasmo nem sua empolgação para receber sua pérola de grande valor, um tablet ágapo. Na quarta-feira, 8 de maio, presidimos a cerimônia de reabertura da Biblioteca da Gravações A Voz de Deus em Garua. Depois disso, pegamos imediatamente a estrada em direção a Marua, capital do extremo norte, onde 276 famílias registradas nos aguardavam. Na quinta-feira, 9 de maio, e na sexta-feira, 10 de maio, recebemos e atendemos 221 famílias na cidade de Marua, onde pudemos observar o maior número de famílias que compareceram. Não seria segredo dizer que em cada ponto de distribuição, os amados se emocionam e levantam suas vozes para pedir ao Senhor que abençoe o irmão José, pois como o irmão Brana disse em sua dedicação, que o Deus de seu pai, o Senhor Jesus Cristo, o abençoe para sempre, faça de sua vida uma bênção para outros. Todos juntos pudemos dizer, hoje, esta porção da palavra se cumpriu. Dali voltamos para Douala, no extremo norte, com a sensação do dever bem cumprido. No total, 459 tablets foram distribuídos nessa viagem. Agora que essa viagem terminou, já estamos nos preparando para a próxima distribuição de tablets, que ocorrerá na região central de Camarões. Que o Senhor os abençoe ricamente e que sua vinda inunde seus corações de alegria. Shalom. Deus o abençoe, irmão Adolf. Uau! Meu coração se derreteu ao ouvir sobre todas aquelas 557 famílias que esperaram por 2 dias naquele calor de 42 graus, e isso na sombra, pela oportunidade de ter acesso à voz de Deus. Deus abençoe ricamente essas pessoas preciosas. Passando para o Quênia, o irmão Edwin Maturve, representante assistente do escritório da Gravações A Voz de Deus, de Nairobi, compartilhou o seguinte relato sobre uma apresentação da Gravações A Voz de Deus, que eles fizeram em uma convenção de pastores, realizada em abril deste ano. Seu relato diz o seguinte: saudações calorosas no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um relato da apresentação da Gravações A Voz de Deus em uma convenção de pastores realizada em 18 de abril. Havia mais de 150 pastores nessa convenção e ficamos felizes com a oportunidade de lhes fazer uma apresentação da Gravações A Voz de Deus. Nossa viagem começou em Nairobi às 7 da manhã. Chegamos ao nosso destino em tempo hábil e demos graças ao Senhor pela calorosa recepção que recebemos. Essas reuniões de ministros são normalmente agendadas 2 vezes por ano, em abril e agosto. Nossa apresentação teve como objetivo não apenas fornecer uma atualização do trabalho em andamento, mas também inspirar a dedicação contínua. Os seguintes pontos foram abordados durante nossa atualização. Informamos a eles que esperamos que um container chegue ao Quênia até o final deste ano, contendo tablets Ágapo, Tablets Hero e livros de mensagens que, querendo Deus, serão distribuídos às igrejas no Quênia. Pedimos a eles que se lembrassem disso em oração. Também mencionamos o Ministério de Prisões, no qual estamos atualmente levando a mensagem às prisões em todo o Quênia, e pedimos a oração e o apoio deles para isso também. Uma atualização sobre a distribuição do tablet Ágapo. No momento, estamos fazendo os preparativos para podermos sair para a estrada assim que o container chegar. Pedimos às igrejas que ainda não nos forneceram os detalhes das famílias de sua igreja que o façam. Ele continua. Informamos a eles que atualmente temos 15.000 cartões SD disponíveis em diferentes tamanhos e como adquirir um. Também informamos aos pastores sobre os 250 tablets Hero que virão no container junto com os 6.000 tablets Ágapo.
Demos a eles uma atualização sobre os livros de mensagens que virão no container e nossos planos de distribuí-los às igrejas. E por fim, pedimos a eles que incentivassem sua congregação de pessoas que têm smartphones a baixar o aplicativo A Mesa e o aplicativo Lifeline. Resumindo, fizemos nossa parte ao levar a visão da gravações A Voz de Deus a eles. Que Deus os abençoe. Irmão Edwin Maturvi. As Escrituras nos dizem que Ele enviou sua palavra e os curou. A palavra que Deus nos enviou em nossos dias certamente manifestou isso inúmeras vezes aos crentes de todo o mundo. O testemunho a seguir, de um irmão da Tanzânia, é mais uma prova disso. O testemunho diz o seguinte: foi no domingo à noite que meu filho teve um tipo de problema no peito, como asma. Ele estava fazendo um som de assobio a cada respiração. Orei por ele e o entreguei ao Senhor. Isso continuou até a semana seguinte, na terça-feira à noite, quando sua condição, em vez de melhorar, piorou. O menino chorava por causa do que estava sofrendo e ficou fraco, sem forças. Sua incapacidade de respirar estava piorando, fazendo com que parecesse que não havia mais vida nele. Sua mãe, vendo a condição do filho, entrou em pânico e entregou a criança a mim. Enquanto eu segurava a criança, clamei a Deus dizendo: Senhor, o que devo fazer? Então, de repente, tive a ideia de pegar meu tablet e pôr o vídeo do profeta. Um abismo chama outro abismo. Então, coloquei meu filho na cama e rapidamente respondi a esse pensamento. Peguei meu tablet e liguei o vídeo. O vídeo continuou, e quando o profeta estava orando pelos doentes no final do vídeo, peguei a foto da coluna de fogo, segurei-a e disse: Senhor, creio que essa mensagem é verdadeira. Já vi pessoas serem curadas por meio desse profeta. Portanto, estou pedindo que isso aconteça com meu filho, pois ouvi sua voz. Deixe-me ver isso acontecer agora, em nome de Jesus. Amém. Imediatamente depois disso, meu filho recebeu sua cura. Louvado seja o Senhor. Ele está muito bem até hoje. Amado, com base nessa experiência pessoal, posso lhe testificar isso e lhe dar a certeza de que o ministério de fitas é muito verdadeiro. A voz de Deus nas fitas cura os doentes e curou meu filho. Deus o abençoe. Um irmão em Kigoma, Tanzânia. O ministério de fitas é uma coisa mundial, em todo lugar. Eu acho que é uma maneira que Deus tem de espalhar a mensagem entre as terras ímpias, onde ela tem que ser traduzida. E na Alemanha, e assim por diante, eles têm fitas que levam para suas congregações de centenas e centenas de pessoas e colocam pequenas coisas em seus ouvidos e tocam uma fita. E enquanto eu estou falando, o ministro fica ali fazendo as mesmas expressões em outras línguas e trazendo isso diante de centenas. E centenas estão sendo salvos e curados apenas através das fitas que vão para o outro lado do mundo. Todas em inglês, mas sendo traduzidas em muitas línguas diversas, em tribos ao redor do mundo. Recebemos notícias deles através do correio. E finalmente recebemos um e-mail encorajador do irmão Ezequiel, do Togo. Ele compartilhou conosco um testemunho impressionante do que o Senhor fez por uma irmã local depois que ela recebeu um lencinho de oração. Aqui está o testemunho dela. A irmã Paloma usa seu celular há vários anos e ele começou a dar problema, não carregando mais totalmente. Recentemente ela recebeu um lencinho de oração do escritório da Gravações A Voz de Deus em Lomé, Togo. Agora que tinha um lencinho de oração, sua fé começou a aumentar. Ela adquiriu fé suficiente para colocar o lencinho de oração no celular e colocá-lo nas mãos do Senhor. O telefone, que não estava funcionando há mais de uma semana, carregou completamente até 100%. Após usá-lo, ela o conectou novamente para recarregar, obtendo o mesmo resultado. Algum tempo depois, a mesma irmã ficou doente e sabia exatamente o que fazer. Ela aplicou o mesmo lencinho de oração com a mesma fé. Depois de ouvir o sermão, Deus não chama o homem a julgamento sem antes adverti-lo, ela se levantou,
preparou a comida e foi completamente curada. Verdadeiramente, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre em todos os lugares. Com isso, encerramos o episódio de hoje. Não deixem de procurar por atualizações durante a semana no brana.org, nos canais do WhatsApp e em nosso aplicativo Lifeline. Como sempre, muito obrigado por terem se juntado a nós hoje e, querendo Deus, esperamos vê-los na semana que vem. Até lá, Deus os abençoe e Shalom. Shalom.